Meus amigos, todas as vezes em que eu faço um vídeo onde aparecem algumas críticas e muito leves ao presidente Bolsonaro, logo em seguida surgem um monte de perguntas via e-mail se eu abandonei o barco, se eu deixei de apoiar o presidente. Eu tenho que explicar a cada um que não. Muito pelo contrário, continuo fiel a este presidente porque eu votei nele. Agora, isso de fazer críticas é um hábito da democracia que nós perdemos por conta de 30 anos do comunismo. Eu me lembro que no meu tempo de garoto havia ainda um certo equilíbrio entre os conservadores e a esquerda, e aí as críticas eram normais. Os conservadores faziam muitas críticas ao regime militar, e a esquerda também, naturalmente. Mas isso sempre foi da democracia, daí porque eu tenho na minha memória que o regime militar foi extremamente democrático. Hoje não. Hoje não se pode fazer, o esquerdista não pode jamais fazer uma crítica aos seus políticos da esquerda, aos seus ídolos da esquerda, e a direita menos ainda pode tecer qualquer crítica aos seus ídolos da direita. Isso significa, na prática, o fim total da democracia. Então quero esclarecer o seguinte, não fiz uma crítica ao presidente Bolsonaro propriamente, foi mais uma espécie de constatação desanimadora que nós, o Brasil, entrará sim na nova ordem mundial, independentemente do que queira o presidente Bolsonaro ou não. É um processo que engolirá a todas as nações. Não é um processo que nasceu ontem. Isso vem desde a Revolução Francesa. Os primeiros cimentos da Revolução Francesa foram feitos na Revolução, colocados na Revolução Francesa, onde o lema fraternidade, igualdade e liberdade foi praticamente imposto a todas as nações. Bem, o que era a fraternidade, igualdade e liberdade? Era a subjetividade humana tomando o lugar de Deus. Sim, porque queríamos uma liberdade sem Deus, uma fraternidade sem Deus e uma igualdade utópica completamente sem Deus. Da Revolução Francesa em diante, vimos que a fraternidade se esfriou no coração humano, a liberdade simplesmente acabou numa história progressiva que nos pega a todos hoje praticamente sem direito a sair à rua. A igualdade simplesmente não foi atingida porque todos os regimes comunistas que levantaram essa bandeira deixaram apenas a igualdade nos cemitérios e na miséria. O comunismo igualou muita gente na miséria ou então lá na cidade dos pés juntos, mas a liberdade não foi atingida, a igualdade menos ainda e a fraternidade simplesmente se apagou no coração humano. Mas ali estava sendo plantado exatamente isso, um projeto contra Deus. A Revolução Francesa deu o pontapé inicial a uma nova ordem mundial, cujo senhor era o próprio homem, ou melhor, a razão humana. A nova ordem mundial começa com esta revolta. Não queremos mais religiões porque elas criam problemas, elas dividem as pessoas. Vamos tirar Deus da história e colocar a razão no centro. O que aconteceu depois da Revolução Francesa? As guerras napoleônicas, depois a Revolução Russa no começo do século XX, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e outras centenas de pequenas guerras ou guerras espalhadas pelo mundo até hoje. Na Segunda Guerra Mundial, destruiu-se 2 cidades cristãs, as únicas 2 cidades cristãs do Japão, para solidificar aquilo que havia começado lá na Revolução Francesa. Quando Hiroshima e Nagasaki arderam, o que ardia era, na verdade, mulheres, crianças e velhos, porque os homens estavam na guerra. Ali foi
um projeto também calculado para dar um recado ao mundo espiritual. Nós estamos num combate feroz contra a cristandade. Pois é, porque coincidentemente as únicas 2 cidades cristãs do Japão é que serviram de alvo para pôr fim à Segunda Guerra Mundial, que na verdade nunca acabou. Ela apenas transmutou-se, assim como o comunismo nunca acabou, transmutou-se. Chegamos no século XXI e iniciou-se a guerra contra o terror. E agora, na segunda dezena do século XXI, a guerra contra uma pandemia fabricada que nos coloca a todos de joelho, a todas as nações de joelho. De que modo? Nós ficaremos todos endividados, todas as nações experimentarão uma pobreza sem precedentes na história. E é aí que está a armadilha final da nova ordem mundial. É desta forma, com esta pandemia fabricada, que a nova ordem mundial engolfará a todos, engolirá a todas as nações e será implantado finalmente um governo mundial. Por quê? Porque os Estados-nação estão se endividando por conta do coronavírus. O Brasil não foge à regra. Acontece que os governos federais estão distribuindo dinheiro a rodo para estados e municípios, só que o dinheiro acaba. Quando acabar, o que farão as nações? Pedirão dinheiro para quem? Pedirão dinheiro para as nações, para as famílias dinásticas que vêm acumulando fortunas e mais fortunas há séculos. Hoje, uma pequena elite domina o mundo, financeiramente falando. Mas aí você deve perguntar o seguinte: não, mas o Brasil tem uma montanha de ouro, o Brasil está sentado numa montanha de ouro, nunca precisará pedir recursos às famílias globalistas quando faltar o dinheiro. Bem, preciso lembrar o seguinte: ninguém vai ao mercado com uma barra de ouro para comprar um pé de alface, a menos que o dono do mercado faça um negócio particular. Mas isso, dentro do sistema monetário, do sistema financeiro, não funciona. Não é assim que funciona. Você não chega com uma peça, uma barra de ouro na loja para comprar um sapato ou uma calça. Esse ouro tem que ser transformado em papel moeda para depois, sim, ser feito um negócio. Quem transforma o ouro em papel moeda, senão aqueles que dominam todos os bancos mundiais? Bem, mas aí você deve perguntar o seguinte: isso também é fácil porque basta um exército para acabar com todos os bancos mundiais. É e não é, porque vejam, não é só o Banco Mundial que pertence às famílias dinásticas. Eles têm hoje o monopólio das sementes, portanto, a eles é que pertence o alimento do futuro. Eles têm o monopólio dos medicamentos, é a eles que pertence a indústria farmacêutica. Eles têm também a inteligência artificial que hoje está em todos os sistemas de comunicação planetário. Se eles desligarem essa inteligência que comanda todo o fluxo de informações no mundo, é como um apagão mundial. Portanto, eles têm muito mais poder do que supõe a nossa vã filosofia. E por conta desse poder, armaram uma armadilha na qual todos nós cairemos. Sim, quando a miséria atingir a todos, e prestem atenção, ela atingirá sim a todos. Uns mais, outros menos, mas todos seremos atingidos pela pobreza. Aí não haverá o que fazer, senão pedirmos ajuda para o governo mundial. Só que esta ajuda terá um preço. O governo mundial certamente imporá, em troca da salvação econômica das nações, a sua agenda. E bem sabemos qual é. Não preciso aqui lembrar da agenda da nova ordem mundial. Basta olharmos para a Revolução Francesa. É a fraternidade, a igualdade e a liberdade, porém ao inverso. Eles implantarão a sua agenda na medida em que nós precisarmos desesperadamente da sua ajuda. O Brasil não foge à regra. É por isso que o presidente Bolsonaro ontem acabou dizendo, talvez sem querer,
que tem que se curvar ao STF. Por quê? Porque a nova ordem mundial ela não atua diretamente. Ela atua através de um intermediário. E o intermediário da nova ordem mundial é, em todo e qualquer país ocidental, hoje, o sistema judiciário, que executa as leis, que cria as leis e que fiscaliza as leis, ou seja, é o poder hegemônico dentro de toda e qualquer nação ocidental. Por isso, bem, eu particularmente não me curvarei por uma questão espiritual. Nós devemos nos curvar diante de Deus. Mas eu entendi o que o presidente estava dizendo. É algo monstruoso do qual só Deus para nos livrar disso. A ação humana hoje, nesse momento, não conseguirá destruir este grande poder. Daí porque eu deixei transparecer um certo pessimismo. Eu gostaria de dizer para vocês, amigos, que nada disso é verdade, tudo isso é uma grande ilusão. Daqui a pouco o mundo volta ao normal, vai ficar tudo bem, poderemos voltar às nossas baladas, aos nossos jogos, enfim, aos nossos filmes. Eu gostaria mesmo de dizer isso, mas por um problema de consciência eu não posso, porque não é assim que eu vejo a coisa. Portanto, para aqueles que acham que eu sou contra Bolsonaro, que eu isso, que eu aquilo, meus amigos, não é por aí. Eu só não tenho otimismos injustificados e exagerados. Fiz esse vídeo também para justificar, porque afinal esse canal tem mais de 200 mil inscritos, muita gente quer saber o que eu penso, então nada mais justo do que externar o meu pensamento. Sinto muito se não passei uma mensagem otimista, mas por outro lado, sinto-me com a consciência tranquila por não ter mentido para vocês. Que Deus tenha piedade de nós. Até depois.